meu irmão, olá, minha irmã, a paz, que alegria esse nosso reencontro às segundas-feiras, 20 horas, aqui em nosso canal no YouTube, Padre Fábio Fernandes, também pela TV Misericórdia e também pela Web TV Carismas. Nós estamos dando início, dando sequência, melhor dizendo, a essa série sobre o estudo do Catecismo da Igreja Católica, estudando a primeira parte que vai versar sobre a fé. Nesse nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o prólogo e os capítulos 1 e 2 do nosso catecismo, que são uma introdução para entendermos melhor a questão da profissão de fé, tá bom? Então vamos dar início ao nosso encontro, mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva, envie este link para outras pessoas, convidando-as para fazerem parte dessa comunidade de estudos. Estudo este que visa harmonia e, sobretudo, unidade na doutrina da Igreja e comunhão com o Santo Padre e os senhores bispos. Então vamos juntos dar continuidade aos nossos estudos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então dizer: inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, estrela da nova evangelização, rogai por nós. No nosso encontro passado, nós vimos as duas cartas que abrem a apresentação do Catecismo da Igreja. Essas cartas estão ali para fazer uma memória de como esse catecismo se encontra em nossas mãos. Também servem essas duas cartas para mostrar a nossa comunhão com o Santo Padre e, em especial, fazer compreender que este texto, esse que temos em mãos e que nos estamos estudando, esse texto está em comunhão com o magistério autêntico da nossa Igreja. Então, uma vez falado sobre as duas cartas introdutórias, nós temos ainda um outro elemento introdutório, que é o prólogo. Esse prólogo nos fará compreender a que serve essa transmissão da doutrina da Igreja. E o prólogo ele vai nos oferecer 3 textos bíblicos. João 17, 3, 1 Timóteo 2, 3 a 4 e Atos 4, 12. Vamos lá. Então, falando sobre João 17, 3, tomamos ali as palavras do próprio Cristo na sua chamada oração sacerdotal. Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Todos nós devemos nos lembrar que em Adão e Eva, os primeiros pais, entrou na natureza humana, por propagação, os efeitos do pecado original. Ponto. Mas, embora os primeiros pais tenham sido expulsos do paraíso, Deus nunca desistiu de sua criatura, feito a sua imagem e semelhança. Então, estabelece a economia da salvação. E Deus sempre veio ao nosso encontro para que nós fôssemos resgatados e voltássemos à vida em Deus. E essa vida em Deus é a vida eterna, é a vida da bem-aventurança. E por isso que o próprio Jesus vai dizer em que consiste a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que o próprio Pai enviou para que por meio dele ocorresse o resgate, a redenção, a salvação de todos aqueles e aquelas que
sentia o peso do pecado original. Depois, no prólogo, continua: Deus nosso Salvador, aí tomando aqui as palavras de Paulo a Timóteo, quer que todos sejam salvos, todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a nossa vida toda é essa, conhecer a verdade. Mas o que é a verdade ou quem é a verdade? Cristo Jesus. Eu vou agora, nesse momento, fazer aqui só. Por isso que quem faz, quem sabe, faz ao vivo. Vamos aqui trocar o microfone rapidinho. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem aí em casa? Espero que sim, né? Ok. Então, tomemos aqui as palavras de Paulo, onde Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É interessante que Santo Agostinho, a vida dele toda é uma vida em busca da verdade. Esse livro, por exemplo, Confissões, é todo um tratado sobre como Agostinho foi buscando conhecer a verdade, até que ele conheceu. Daí toda a sua vida muda. Mas o que é a verdade? Ou melhor dizendo, quem é a verdade? A verdade é Cristo. Ora, se a verdade é Cristo, encontrarmos-nos com a verdade que é Cristo significa colocar em prática os feitos de Cristo. É buscar em Cristo um modelo para a nossa vida. Ser como Cristo. Tanto é que os cristãos, que outrora, está lá em Atos dos Apóstolos, eram chamados de discípulos do caminho, se identificavam tanto com Cristo que eles começarão a ser chamados na cidade de Antioquia de cristãos, aqueles que seguem o Cristo. Então, esse é o desejo, né, dessa vida eterna, dessa salvação, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Pazezinho diz, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Então, a nossa vida é um assemelhar-se, é um conformar-se com o Cristo Jesus. Depois, tomando a expressão de Atos 4, vai dizer: não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. O Concílio Vaticano II vai falar que as sementes do Verbo estão presentes em outras realidades que não são a Igreja de Cristo. Contudo, isso não quer dizer que exista outro Salvador. O Salvador é o próprio Cristo Jesus. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Mas por que é importante perceber isso? Porque o Espírito de Deus sopra onde quer, e nesse sentido abre-se o campo do diálogo e do respeito. E, sobretudo, o campo de uma atração pelo testemunho e não de uma revelação ou de um anúncio pela imposição. Não incorrendo em anacronismos, o que aconteceu ao longo desses 2000 anos da Igreja é que em alguns momentos da história, em muitos momentos da história, os filhos e filhas da Igreja entenderam que a transmissão da fé deveria ser por imposição. Só que gradativamente, com a depuração do tempo, a reflexão, nós vamos observando que, embora tenhamos sempre a clareza de que não há salvação
fora do nome de Jesus, nós não podemos impor este nome, mas pelo nosso testemunho, e sendo como ele foi, contando com a graça de Deus e com esforço pessoal, a nossa missão, a nossa evangelização se dará mais pelo testemunho do que pela imposição. É a frase que é atribuída a São Francisco, né? Quando envia os seus frades para a missão, vão e evangelizem, preguem, e se preciso for, usem a palavra. Ou seja, Fabrício, aí, ué, o que é isso aí? Vai quando eu vou cortar. O que é isso aqui? O que já tá dando 10 minutos. Não precisa, meu filho. Aí haja raciocínio, né? Ô, meu São Vai. Jerônimo. É duro a ele. Vai. Eu tô precisando de 1, 2, acabar. 3, aí. 1, 2, 3. Eu vou cortar. Eu acho. Ai, meu Deus. Olha, na hora que eu tô. É porque, tipo assim, eu vou sinalizar pro senhor meia hora. O senhor já tá finalizando. Meia hora, né? Aí 10 minutos de programa ainda. Pô, Você já tá... desculpa. Vai. Vai, agora eu perdi o raciocínio. Oh, meu Deus do céu. É coisa de bastidores. Ai. Não, vamos começar tudo, porque. Não, Tá. só para e começa. A vida do homem, então, é conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado, num desígnio de pura bondade, criou livremente o ser humano para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Essas notas são muito importantes. Primeiramente, nessa primeira parte do prólogo, está dizendo que Deus é infinitamente perfeito e bem-aventurado. Deus é perfeito e é feliz. Ele é nele mesmo. Em um desígnio, em um ato de pura bondade, criou livremente o ser humano. Deus não foi forçado. Deus não foi inquirido. Deus não foi obrigado. Foi um ato de amor. Criou o ser humano. E para que Deus criou o ser humano? Para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Deus se sabe feliz, Deus é pleno de si, cria todo o orbe, todo o mundo, toda a criação e deseja livremente fazer com que uma criatura fosse feita à sua imagem e semelhança. E assim inseri-lo nessa vida de bem-aventurança, ou nessa vida bem-aventurada, ou nessa vida eterna, este homem, esta mulher, essa criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Assim, eis porque desde sempre, em todo lugar, Deus está perto do ser humano. Lembremos lá do Gênesis, eles ouvem os passos de Deus, eles é, Adão e Eva, eles sentem essa proximidade com o Senhor, viviam a bem-aventurança, viviam numa harmonia. E assim chamam e ajudam a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Olha aí o mistério da atração. Deus nos criou, Deus nos chama a Ele, nos ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Essa é muito da perspectiva de Deuteronômio, né? Amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Santo Inácio Loyola vai dizer que devemos organizar os nossos amores para que nós consigamos fazer aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo.
convoca todos os seres humanos dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Havia uma comunhão, de repente, Adão e Eva desconfiam do amor de Deus, se desviam deste amor, e por isso mesmo incorrem em pecado, em falta, são expulsos do paraíso. Deus estabelece uma economia de salvação, Deus deseja que eles voltem para Ele, oferece a graça, graça essa será transmitida pelo sacramento, sobretudo o batismo, que vai nos lavar da mancha do pecado original, para que vivamos em unidade em sua família, a igreja. E aqui já de início, já no prólogo, a compreensão de que não é um paradoxo dizer que creio e não viver essa crença segundo a crença da comunidade de fé, da igreja, dessa família que Deus instituiu para que nós fôssemos alimentados e pudéssemos perseverar nas estradas deste mundo rumo ao céu. Isso se dá por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Aí muito ligado ao Gálatas 4, né? Esse tempo de plenitude, quando Deus manda o seu Filho, nascido de uma mulher, e sujeito à lei, mas que depois faz encerrar a lei e o tempo da graça, da eleição gratuita do Senhor. E se dá em Cristo Jesus. Nele, em Jesus e por ele, chama os seres humanos a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Vamos pegar essa aqui imagem. Deus nos ama, nos criou livremente, quer que nós convivamos com Ele, mas chega a determinado momento em que homem e mulher se desviam, se afastam, se separam de Deus, e aí então começa a economia da salvação, chegado à plenitude dos tempos, que é segundo a vontade de Deus. Gálatas 4:4. Deus manda o seu Filho, segundo a ordem da natureza, nascido de mulher, igual a nós em tudo menos o pecado. E este Filho, que tem a mesma substância de Deus, é filho na natureza de Deus, nele somos redimidos e salvos, e nele, pela força do Espírito, nos tornamos filhos e filhas adotivas. Ou seja, o que é uma adoção, como o nome já fala, é uma assunção, é um assumir. Um filho adotado não é diferente de um filho biológico. Ambos são filhos. Ambos são filhos e por isso que ambos são herdeiros. E olha a grandeza desse filho Jesus, que compartilha a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, a natureza do seu esvaziamento. Jesus não se apega à sua condição divina, se esvazia para que neste seu vazio nós sejamos planificados e nós então nos tornemos filhos e filhas no Filho Jesus, consequentemente herdeiros de sua vida bem-aventurada. Assim sendo, se nós somos herdeiros, nós temos que usar os bens. Temos que usar os bens sempre de forma responsável, lógico. Mas só utiliza os bens quem entende que é herdeiro dos bens. E aí nós vamos observar o processo da catequese a partir da doutrina da igreja. Pois bem, a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes um mandato de anunciar o Evangelho. Olha a estrutura teológica bíblica do catecismo, nos ajudando a entender o passo a passo dessa economia da salvação, onde chega aquele momento em que o próprio Senhor quis uma comunidade que fosse para ele, para o Senhor Jesus, o mecanismo pelo qual a verdade seria transmitida e que os povos pudessem conhecer a Cristo saindo dessa ignorância da verdade, chegando ao conhecimento da verdade.
Então, o catecismo pega dois textos bíblicos, de Mateus e de Marcos. Em Mateus, e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É a presença mística do Senhor. O Senhor está no nosso meio. Nós não estamos abandonados à mercê do destino, como os gregos pensavam. Deus é conosco. Ele nos assiste e nos sustenta. Fortalecidos com essa missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que acompanhavam, diz lá Marcos 16, 20. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar. É o que estamos fazendo aqui. Nós não estamos outra coisa senão nos movendo pelo amor. O amor que me faz entender e ter sentido de vida é esse mesmo amor que me impele a anunciá-lo para que quem me ouve, ou melhor dizendo, para quem ouve por mim a palavra desse Filho Salvador, possa encontrar a paz, possa se sentir salvo e redimido no sangue de Cristo e possa se sentir, sobretudo, membro da Igreja do Senhor. E este amor nos leva a ir por todas as partes do mundo levando a boa notícia. Há ainda hoje aqueles e aquelas que saem além fronteiras. Por exemplo, gente que nasceu no Brasil, por exemplo, que está hoje vivendo a missão na África, no continente africano, ou no continente asiático, ou no Oriente Médio. Ele sai de sua estrutura por amor a Cristo e vai anunciar. Este tesouro, olha que lindo, né? Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Essa dinâmica nos faz entender aqueles elementos próprios da Igreja de Cristo, né? A palavra, a tradição, o magistério, o primado de Pedro, a sucessão dos apóstolos, os sacramentos. Se eu quero entender se aquela é a Igreja do Cristo, eu tenho que procurar saber se esses elementos essenciais estão todos ali presentes. Palavra, tradição, magistério, primado de Pedro, sucessão dos apóstolos, sacramentos. Há falta algum, então vamos ter clareza de onde nós estamos. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo. Todos. Isso é muito importante porque o espírito do Concílio Vaticano II vai nos fazer compreender que todos somos membros do povo de Deus, que esses membros vivem um mistério de uma comunhão e que todos temos responsabilidades na transmissão da fé. Cada um com sua missão, mas todos temos. E aí diz isso. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna e celebrando na liturgia e na oração. Vou repetir, essa transmissão da fé, né, da boa nova, de geração em geração, vai acontecendo, né, no anúncio, anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna. O momento alto é a Eucaristia, mas certamente que não exclui a caridade, o apoio aos mais fracos da comunidade, e celebrando na liturgia e na oração, como está expresso em Atos 2, 42. Muito bem. Essa transmissão de fé
entramos na segunda parte do prólogo. Essa transmissão, transmitir a fé, é, na verdade, uma catequese. Temos o anúncio, querigma, né? Anunciar a boa nova, aquilo que está no prólogo. A vida eterna é conhecer a Deus e ao Cristo pelo Pai enviado. A vida eterna consiste em chegar ao conhecimento da verdade. E a vida eterna é entender que não há outro nome no qual haja salvação, só no nome de Jesus. Então, é o querigma, o anúncio. Só que esse querigma não se dá só no momento, se dá ao longo da vida, como testemunho, mas estruturalmente, organicamente, pedagogicamente, se dá pela catequese. E aí, bem cedo, se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos. O anúncio e, consequentemente, a formação para que esses e essas que ouviram gradativamente passem a conhecer quem é o Cristo, aquele que sustenta a vida eterna. Assim, para ajudar os seres humanos a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham uma vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida e assim construir o corpo de Cristo. Esse aqui é um documento muito bonito do Papa João Paulo II, Catequese Tradendi, que é um dos chamados documentos pós-sinodais, ou pós-sinodal. Ou seja, houve o concílio com seus documentos, e esses documentos originários do concílio, eles vão sendo atualizados, sendo explicitados, sendo desdobrados, e em todos os segmentos. Na catequese, a catequese tradendi, temos a Pastorida Vobis, que é um documento que fala sobre a formação, e outros tantos que vão sendo feitos para que as várias, os vários membros da igreja possam ser contemplados em suas atividades e possam beber do espírito do concílio. Então, a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos. Ninguém está excluído. Quando a gente fala adultos aqui, também a gente fala dos idosos, né? Daqueles, daquelas que têm idade avançada e que certamente perseveraram na fé. A qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Iniciá-los. Iniciá-los significa abrir uma porta para que a pessoa comece a entrar pela sala, pela casa e possa conhecendo a casa quarto a quarto, sala a sala, cômodo a cômodo. Isso é muito importante. E por isso que é tão valiosa a missão de usar os meios de comunicação para a transmissão da fé, para ajudar com que as pessoas, também eu, logicamente, possamos, revisitando a doutrina da igreja, conhecendo e amando cada vez mais o nosso Senhor. Sem confundir com esses elementos, a catequese articula-se em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da igreja. Missão pastoral tem a ver com o pastor, aquele que cuida, que orienta, que às vezes corrige, que acompanha. Né? Então, elementos da missão pastoral da igreja, os quais têm um aspecto catequético e preparam a catequese ou dela derivam. Quais são esses elementos? Primeiro, anúncio do evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé. É só aqui enfatizar. O anúncio do evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé não pode ser entendida estritamente com a fala
e muito menos ainda com a imposição. O primeiro ato de anúncio do Evangelho e pregação missionária é com o nosso testemunho de vida. As pessoas têm que se sentirem tocadas ou incomodadas e perceberem: poxa, eu quero viver como eles vivem. Eu quero ter a alegria que eles têm, mesmo enfrentando as cruzes, mesmo enfrentando os desafios. Então, a primeira atitude, quando eu vou a um ambiente geográfico, a primeira atitude é saber que o Espírito de Deus já está lá. Nós não vamos aqui inventar a roda. Não. O Espírito de Deus já está lá. Por isso que o documento vai dizer que as sementes do verbo estão presentes em todo lugar. Então, o Espírito de Deus já está lá, já foi a nossa fé. E é Ele que nos atrai, e é Ele que suscita novos filhos e filhas da igreja. Aí sim, a partir do nosso testemunho, vamos então recorrer à palavra, ao anúncio do Evangelho, para que as pessoas conheçam cada vez mais o texto sagrado, e a pregação missionária para suscitar a fé, para dar fundamento, para dar estrutura, para fazer crescer o corpo de Cristo naquele ambiente. Depois, a catequese nos ajuda na busca das razões de crer. Este é um dos propósitos dessa missão que estamos fazendo esse programa Razões da Fé. Busca das razões de crer. Por que eu creio? Em quem eu creio? Como eu creio? Então, é importante ter a compreensão lógica e, certamente, a adesão pela fé. É experiência de vida cristã. Olha, gente, a fé não é para ser vivida num reduto. É uma experiência cotidiana, em todos os campos, ter essa experiência de vida de cristã. A celebração dos sacramentos, do batismo ao sacramento da unção dos enfermos, da ordem, do matrimônio, enfim, todos os 7 sacramentos. Integração na comunidade eclesial, muito importante, que o catecismo vai já tocar isso no início. O eu creio é seguramente uma inserção no nós cremos. Nós não podemos, em hipótese alguma, achar que eu posso crer isoladamente. Não, não. A minha crença é sim uma resposta pessoal, óbvio, mas a minha crença está dentro da crença de uma comunidade que veio antes de mim e que vai se manter depois de mim. Então isso é muito importante. Eu preciso me integrar na comunidade eclesial. E aí, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja, e não somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também, mais ainda, o crescimento interior da igreja, sua correspondência aos desígnios de Deus, dependem da própria catequese. Fantástico. Em um momento da vida, se compreendeu que fazer catequese era aumentar o número de membros. Se isso acontece, louvado seja Deus. Mas, por primeiro, vivenciar a catequese, incentivar a catequese, é para que os membros da igreja, alvo da catequese, cresçam interiormente, se tornem mais maduros, se tornem mais firmes, se tornem mais convictos, né? E busquem, então, sua correspondência aos desígnios de Deus. E os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes de catequese. Eu acho que nós estamos sentindo isso porque o ímpeto para que eu viesse fazer essa missão, esse programa, esse ímpeto que eu tive de buscar a TV Misericórdia, de buscar a Web TV Carismas, de pedir apoio ao Fabrício Amorim, à Letícia Fernandes, é justamente nesse sentido, né? Nós estamos vivendo
um templo, um momento de grande renovação da igreja, que se estende desde ali, né, se desdobra do Concílio Vaticano II, que nós vamos vivendo em etapas, e que vamos encontrando momentos muito bonitos, mas momentos muito tensos, e nos dias atuais um movimento, a força, o espírito do tempo vai nos fazendo contemplar atitudes não tão católicas, né? Às vezes de intensa contestação, atitudes de separação, né? De sectarismo. Então, eu sinto que eu deveria contribuir, mesmo que tão limitadamente, mas eu sinto que eu deveria contribuir com esse momento de catequese, me convidando, convidando os meus, convidando a você, para que nós nos sintamos membros dessa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Que nos sintamos membros dessa igreja que tem como elemento visível de unidade o Santo Padre, o Papa, e este que é chefe e cabeça do Colégio Apostólico, que nos sintamos membros dessa igreja, que temos pastores que são sucessores dos apóstolos. Isso é realmente um grande ministério da catequese que precisamos trabalhar sempre cada vez mais. O texto do prólogo vai dizer que em muitos momentos da igreja tivemos bispos que se dedicaram à catequese, né? Nós temos os chamados padres apostólicos, são aqueles primeiros que conheceram ali, tiveram algum contato ou receberam a herança direta dos apóstolos. Temos os apologistas, aqueles que foram desenvolvendo e defendendo a fé. E aí temos tantos outros, até o século V, que vão desenvolver, esse aqui, por exemplo, Justino de Roma, que vão desenvolvendo a patrística e desenvolvendo a teologia que hoje nós somos herdeiros. O ministério da catequese sempre colhe dos concílios renovadas energias. Então, os 21 concílios ao longo da história da igreja são momentos muito ricos para reavaliarem toda a trajetória até então, compreenderem os pontos de divergência e tentar sanar esses pontos e buscar renovar ou atualizar a linguagem para daqui para frente. E a catequese vai bebendo desses concílios, recebendo renovadas energias. O Concílio de Trento constitui, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do Catecismo Romano, que também leva seu nome e constitui uma obra de primeira grandeza com o resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na Igreja uma organização notável da catequese, e graças a santos bispos e teólogos, como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Turíbio de Mogrovejo, São Roberto Berlamino, levou à publicação de numerosos catecismos. Interessante, né? O Concílio de Trento ele tem esse caráter paradigmático. Os outros também têm, mas ele tem porque ele nasce aquele movimento da chamada Contra-Reforma, onde a instituição, a Igreja Católica, foi posta à prova, onde recebeu várias críticas, ela buscou dar resposta a si e aos outros. E a partir do Concílio de Trento, muita coisa foi organizada. A formação dos padres nos seminários, os grandes seminários, a própria vida paroquial, a catequese, como estamos falando, a proposta de termos um manual que fosse modelo
para a vida da doutrina de fé, né? Ou seja, um catecismo que ajudasse na compreensão dos elementos da fé e da moral, e muita gente que foi colaborando para que isso acontecesse. Diante disso, não é de estranhar que no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, considerado pelo Papa Paulo VI como grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. É bom lembrar sempre que a catequese é a alma da Igreja. Nós não podemos nos descuidar. Por isso que é preciso investir nos nossos catequistas, primeiramente agradecendo a eles, né? Homens e mulheres que têm seus muitos afazeres, mas que se colocam na transmissão, à disposição para a transmissão da fé. A gente tem que tirar o chapéu, agradecer a cada um deles, a cada uma delas, por todo o sua disponibilidade, pedir bênçãos a eles e para que eles e elas sempre cada vez mais sejam embebidos desse espírito que deseja promover a construção do corpo de Cristo. Dá um testemunho, né, que a catequese da igreja tenha novamente despertado a atenção. Dá um testemunho deste fato o Diretório-Geral da Catequese, de 71. Depois, as sessões do Sino dos Bispos, dedicada à evangelização, em 74. E depois, a catequese, em 77. As exortações apostólicas Evangelii Nunciandi e a catequese Tradendi, a sessão extraordinária do Sino dos Bispos de 85 pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral. Já falamos isso nas cartas aqui do nosso catecismo. E então esforço em prol da realização dessa aspiração dos padres do Sínodo. Nesta terceira parte do prólogo, nós vamos ver então qual o objetivo e os destinatários deste catecismo. Então, o presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério. Por que o nome sintético? Santo Tomás de Aquino vai dizer que tem medo do homem de um livro só. Em que sentido? Sim, conhecendo só este texto do catecismo é importante? Nos dão muita... Podemos dizer que é muito seguro conhecer esse texto. Mas é bom quando você começa a ler textos que estão na base do catecismo. Por exemplo, por primeiro, a Escritura, os documentos do magistério, acabamos de falar de dois, Evangelii Nunciandi e Catequese Tradendi, aos textos dos Santos Padres. Nós vamos enriquecendo e vamos percebendo que o que está no catecismo, o que está no catecismo não é diferente do que está na Escritura, no magistério, dos Santos Padres. É sempre uma composição orgânica e coerente. Bom, o presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese. Em primeiro lugar, os bispos, que são mestres da fé e pastores da igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Lembremos que os pastores da igreja têm um tríplice munus, a tríplice tarefa: ensinar, santificar e governar. Depois, os presbíteros e aos catequistas e a todos os outros fiéis da igreja.
Qual é a estrutura do catecismo? São 4 partes. A primeira, nós vamos falar sobre a profissão da fé. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante de todos os homens. Então, o catecismo começa a falar sobre a profissão de fé com seus 12 artigos. A segunda parte, os sacramentos da fé. Vai ser todo um estudo que expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, torna-se presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. A terceira parte, a vida da fé, que vai trabalhar sobre o ser humano, né? O fim último do homem, criado à imagem de Deus, é a bem-aventurança, é a vida eterna, e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade desdobrado dos 10 mandamentos de Deus. Então, a terceira parte vai falar sobre a vida moral, a fé colocada em prática. E a última parte, a quarta e última parte, vai falar sobre a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Uma expressão que a gente não compreende muitas vezes de primeiro, né? Sim, nós somos crentes. Nós cremos e cremos no Deus único e verdadeiro, como nos apresenta a Igreja, oferecendo-nos como alimento a palavra e a Eucaristia. Somos crentes. Sem dúvida. Crentes, cristãos. Esses dias encontrei uma jovem num supermercado. E aí disse a ela, olha, você sumiu. Nunca mais a vi. Inclusive encontrei sua mãe lá na igreja. Ah, sim, ela me falou que encontrou com o senhor. Pois é, padre, agora eu sou cristã. Aí eu meio que ri e disse a ela, sim, mas e antes era o quê? Ah, eu antes era católica. Eu acho que faltou um pouquinho da sua parte, uma experiência para descer e perceber que você sempre foi cristã. Se você quer renegar a fé cristã que você recebeu advinda da Igreja Católica, paciência, né? Mas cristã você sempre foi. E quem é católico é crente, é cristão, é discípulo de Cristo Jesus, é salvo, é redimido por ele, sem dúvida alguma. Então, na quarta parte, vai falar sobre a oração na vida dos crentes e termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração, no caso do Pai Nosso, e também vai versar um pouco sobre as escolas espirituais e sobre a Virgem Santíssima. Inclusive, vai estar aqui no canal, no meu canal no YouTube, uma palestra que eu dei sobre espiritualidade. Nosso amigo Fabrício Amorim está preparando para poder colocar aqui no nosso canal. Convido a você também a ir lá, visualizar, dar o seu like, curtir, se inscrever e divulgar. As indicações do uso desse catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. É preciso ler o catecismo como uma unidade, né? Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como um índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com um conjunto da fé. Olha que trabalho árduo, né? Escrever um volume deste, fazendo com que tudo que está nesse volume seja fiel àquilo que a igreja foi vivenciando ao longo desses 2000 anos. Foi certamente um grande desafio e é um grande desafio oferecer uma reflexão sobre este texto, né? As adaptações desse catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal, quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé,
E aí termina aqui o prólogo dizendo, acima de tudo, a caridade. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar esse princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano, ou seja, o catecismo que nasceu do Concílio de Trento. Diz lá, toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Gente, isso aqui, se olhando para a história, isso aqui é fabuloso. E mostra como o Espírito de Deus rege a vida da igreja. O Concílio de Trento surge num momento muito conturbado da igreja. E ele é visto como um movimento de contra-reforma, né? De uma ação contra a reforma protestante. Certamente poderiam ter ficado com raiva, muitos questionamentos, muitos embates, mas o concílio então chega propondo que o ensinamento deve ser posto no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo em que é preciso crer, esperar ou fazer. Mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor, nem outro fim senão o amor. Então, como disse, né, acima de tudo a caridade, e o amor será sempre a marca da vida cristã. Mas ainda antes de entrarmos, propriamente dita, na primeira parte, que é a profissão de fé, eu quero só refazer aqui essa lembrança, né, que o catecismo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte vai falar sobre a profissão de fé, e traz consigo, então, a meditação, a compreensão sobre o símbolo da fé, né, o credo, que comumente usamos aos domingos e também em solenidades, quando não aos domingos. E a segunda parte, vamos falar sobre o sacramento da fé, onde o catecismo vai expor como a salvação de Deus realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo torna-se presente nas ações sagradas da liturgia, particularmente nos 7 sacramentos. Então, se na primeira parte meditaremos, estudaremos sobre a profissão da fé, a segunda parte o catecismo vai versar sobre os sacramentos, isso em especial com a sua teologia, seu aspecto pastoral e, em especial, o aspecto celebrativo litúrgico. A terceira parte trata sobre a questão moral, dos costumes advindos da lei mosaica, que nós recebemos como herança, mas, em especial, com a lei de Cristo, que não vai abolir a lei mosaica, mas vai dar-lhe pleno cumprimento, com o famoso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a terceira parte vai refletir sobre o agir reto e livre com a ajuda da fé e da graça de Deus, tendo ali como parâmetro os 10 mandamentos, né? E esse do mandamento da caridade. A quarta e última parte, lembrando, volto a dizer, o catecismo é dividido em 4 partes. A quarta e última parte vai tratar, é um verdadeiro tratado, e estou assim ansioso para que cheguemos nele, porque é todo o catecismo é de uma riqueza profundíssima. Mas essa quarta e última parte, quando trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, eu até falei, né? Somos sim crentes porque cremos no Senhor. Toda essa reflexão e toda essa faixa histórica sobre a vida orante da igreja terá o seu cume com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso, oração essa com seus 7 pedidos, e encerra com um caloroso amém. O catecismo, embora seja dividido em partes, ele deve ser lido como uma unidade, de a ligação de cada tema com um conjunto da fé. O que está exposto aqui
não contradiz o que está posto aqui, o que foi meditado aqui nesse concílio e nos demais outros. Existe como diríamos, existe aqui uma fidelidade muito sistematizada dos elementos da fé, de tal forma que aquilo que nosso Senhor recebeu, aliás, desculpe, aquilo que nosso Senhor nos ofereceu, podemos dizer com toda tranquilidade, chegou a cada um de nós, por meio da igreja, em especial na vivência do carisma apostólico, que é defender o depósito da fé e transmiti-lo tal e qual recebeu do Divino Mestre. E aquilo também que foi também transmitido pelos apóstolos. Com total fidelidade, podemos assim dizer. Logicamente que existe aqui os elementos da linguagem, da transmissão dessa fé, que de tempos em tempos nós vamos observando uma reestruturação, uma mudança. Já disse também em nossos programas, Nosso Senhor falava em hebraico, às vezes aramaico, depois o grego está presente e dominante, temos depois o latim, e aí começam as diversas escolas ou grupos linguísticos até chegar, por exemplo, nós falando da doutrina da fé na língua portuguesa, que é a nossa língua, a famosa língua de Camões. Nós recebemos como herança dos portugueses que vieram à procura e toda aquela discussão sobre a chegada, a descoberta, etc., do Brasil, da Nova América, né, do Novo Mundo, e essa língua, esse idioma que depois se estabelece uma simbiose, forçosamente e por meios muitas vezes tristes e vergonhosos, mas houve uma simbiose entre a língua, diríamos, civilizada, por assim dizer, mas e também com os elementos linguísticos dos indígenas, dos nativos, dos autóctones, e também com os muitos idiomas que os negros que foram escravizados trouxeram quando vieram forçosamente para o Brasil. Então, deste encontro, com suas nuances negativas, mas também positivas, nós temos tantas experiências linguísticas e temos o nosso português à la Brasil. E, diante disso, é sempre uma preocupação, uma reflexão. O modus de transmitir essa fé vai requerer, com certeza, uma linguagem cada vez mais compreensível e mais acessível. O catecismo segue, sem dúvida alguma, um princípio científico no que tange à estrutura de livro, a sua estrutura, diríamos, segue parâmetros da metodologia científica, ele traz consigo a estrutura de textos maiores, corpos menores, citações, de modo que nós possamos entender essa lógica que vai iluminar todo o catecismo. O catecismo tem, ao final, índices, né? Lista de siglas, índice das citações, índice analítico, tem seguramente os textos bíblicos usados dentro do corpo do catecismo. Temos aqui notas falando sobre os textos dos santos padres utilizados também e dos recentes santos e santas ao longo da história da igreja. E, como eu disse, acima de tudo, a caridade é o princípio para a vida da igreja, a vida cristã. Muito bem, nós estamos aqui concluindo isso que diríamos ser uma introdução. Nessa série de estudos sobre o catecismo da igreja, nós fizemos essa introdução, que podemos chamar de prólogo. Inclusive, depois eu pedi aí ao pessoal da edição, a Letícia, o Fabrício, o Ney, para poder realmente frisar quadro a quadro. O que nós exercitamos aqui foi uma introdução para que nós compreendamos o catecismo, ou pelo menos sejamos inseridos nesse processo de compreensão do catecismo. E aí, o próximo encontro, nós iremos versar sobre a primeira parte, que é a profissão de fé. Nós vamos seguindo calmamente, tentando saciar, tentando degustar, melhor dizendo, a nossa vontade de conhecer
a palavra de Deus, a conhecer a doutrina da igreja. Então nós vamos degustar com muita calma, com muita paz. Quero então, já terminando aqui o nosso programa, mandar um abraço para nosso amigo Jefferson Natan, que está aqui conosco no estúdio, aqui nos ajudando, fazendo aquela força. Grande abraço, Jefferson. Mais uma vez ali ao Tarcísio, nosso engenheiro Tarcísio, obrigado pela presença. Ele está sempre comentando o nosso programa. A Luane, a esposa dele. E quero pedir a todos, vamos curtir, não deixe de curtir, porque lá no Instagram a gente faz menção aqui ao YouTube. Então a gente se inscreve no Instagram, a gente se inscreve também no YouTube, deixando o like, fazendo seus comentários, mandando o link para que outras pessoas possam conhecer esse nosso trabalho e se inscrevendo no Instagram e no YouTube, e vamos divulgar. Como eu sempre gosto de frisar, e aqui estou terminando, é de que nós desenvolvamos um espaço no qual nós, de forma séria, equilibrada, busquemos aquilo que está lá no princípio dos nossos estudos, esse diálogo tranquilo e respeitoso ao magistério da igreja, buscando a verdade, que é o próprio Cristo, e evitando dissensões, buscando uma linguagem que nos deixe mais felizes como membros da igreja, corpo místico do Senhor. Tá bom? Então, no próximo encontro, iniciaremos o nosso estudo sobre a primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Vamos rezar? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, nos reencontraremos na próxima segunda-feira. Mas não deixe de visitar o Instagram e o YouTube, sempre tem alguma coisa nova. Vamos deixar no nosso canal aqui no YouTube também uma palestra sobre espiritualidade muito boa, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, obrigado por ajudar a fazer o Razões da Fé. Até breve.